Mais uma vez, como já é de costume de todos, né? Mais uma sessão da Câmara Online, respeitando a questão do não aglomeramento de pessoas, e eu agradeço mais uma vez aos vereadores e à vereadora Saline por entender e por cada um estar participando, alguns nas suas casas e alguns nas suas salas. Quero dizer que aqui no plenário nós estamos em 3 pessoas, 2 funcionários da casa e eu. Então, quero cumprimentar os amigos internautas que nos assistem na tarde de hoje, cumprimentar os senhores vereadores, a senhora vereadora, aos funcionários da casa que estão nos ajudando e bem conduzindo os trabalhos nas sessões online. Havendo quórum, pedimos por de Deus, declaro aberta a 8ª sessão extraordinária de 2020. Temos ata para discussão e votação na tarde de hoje. Temos a 7ª ata extraordinária para apreciação dos senhores vereadores. Consulto os vereadores se tem algo a discutir com relação às atas. Não havendo nada a discutir, as atas se encontram aprovadas. Projetos do Executivo. Enviamos a apreciação dessa Casa Legislativa o projeto de lei número 018/2020 com a seguinte emenda. Estabelece a limitação de empenho no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e das outras providências. Encaminho para a Comissão de Constituição e Justiça. Requerimentos para leitura. Requerimento número 16/2020, que seja contido na forma regimental o regime de urgência simples, projeto de lei número 18/2020 do Executivo Municipal, com a súmula, estabelece limitação de empenho no âmbito dos órgãos do Poder Executivo Municipal e das outras providências. Indicação dos senhores vereadores. Indicação número 20/2020. Solicita ao senhor prefeito municipal que estude a possibilidade de prorrogar por 60 dias o pagamento do IPTU, Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, e da TVRF, Taxa de Verificação de Funcionamento Regular, e por mais 90 dias o ISS, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, igualando com o Simples Nacional. Justificativa. A indicação se faz necessária para cooperar com nossos contribuintes e também com o setor produtivo do nosso município diante desta calamidade pública do coronavírus. É uma medida de caráter excepcional para atender aos anseios da população em face da dificuldade financeira do meio à pandemia. Apresentamos essas medidas para evitar uma catástrofe econômica e social, e entendemos que a união do Executivo com a mesa diretora da Câmara terá ações de enfrentamento desta crise, desta forma, objetivando cuidar do nosso povo, e que esses vereadores que solicitam essa prorrogação do imposto municipal. Assina todos os vereadores e vereadoras da Câmara Municipal. Era o que tínhamos para o expediente na tarde de hoje. Eu vou primeiro colocar em discussão, é o único projeto, é uma sessão, a sessão é com um projeto só, tendo em vista que não pode entrar outros projetos quando esse adentra nessa casa. São as contas do Executivo Municipal, exercício 2019. Projeto de Decreto Legislativo número 29/2019. Origem, Tribunal de Contas de Santa Catarina. Súmula, processo NPCP 19.001.6689, que trata de prestação de contas do prefeito referente ao exercício de 2018 da Prefeitura Municipal de Porto União. Se encontra com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamento e Patrimônio. Está em discussão o parecer. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra, vereador Paulo Kowalski. Boa tarde, senhor presidente, demais colegas vereadores. É só falar um pouco, que eu sempre acompanhei as contas do prefeito e vou falar alguns itens que há necessidade de nós ficar alerta.
Então, é do projeto 29/2019, que trata a prestação de contas do ano 2018. E tem os itens que foi chamado a atenção pelo Tribunal de Contas. Então, só para alertar mesmo, é sobre o INPRES, por exemplo, é sobre a situação atuária do regime próprio de previdência social, que dos servidores municipais, e que vem em desequilíbrio há uns 4 anos, já o Tribunal de Contas vem cobrando. Mas está bem, porque o INPRES de Porto União tem atualmente uma reserva até que boa, e essa reserva está aplicada, tem que ser aplicada, e ele representa mais ou menos uma receita líquida anual do município de Porto União, que gera em torno de 80 milhões de reais. Então, nós temos que cuidar desse dinheiro, que amanhã depois vai precisar desse dinheiro, porque é para a aposentadoria e, inclusive, há necessidade realmente, porque a nação já está indo mal com o INPS, imagina o município daí também. É sobre os pareceres do Conselho. Nós temos a nossa auditora interna, que é a Laurici Freisleben, e eu acho que assim nós sempre, até eu vou falar com ela, para nós cobrar todos os anos os pareceres do Conselho, que não é todos os conselhos que têm que mandar o parecer para o Tribunal de Contas, são apenas 6 conselhos, o do Fundeb, da Saúde, do Direito à Criança e Adolescente, da Assistência Social, da Alimentação Escolar e do Idoso. Então, são 6 pareceres e, mesmo assim, talvez são encaminhadas contas faltando pareceres. Isso eu acho que já é de praxe enviar o parecer, então eu acho que deve ser cobrado dos presidentes dos conselhos. Outro é sobre a educação. Nós, vereadores, eu acho que nós devemos acompanhar e fiscalizar o Conselho Municipal de Educação também, que para ele cumprir o plano PNE, Plano Nacional de Educação, e o PME, Plano Municipal de Educação. Principalmente se estão cumprindo as metas. O Tribunal de Contas cobrou muito se está sendo cumprida a meta número 1, que é relacionada à educação infantil. Eu acho que está quase no limite deles cumprir tudo certinho, mas acreditamos na nossa secretária, eu acho que vai, talvez atrase um pouco para cumprir alguma meta, mas serão cumpridas. Outro problema é o plano diretor. Está na Câmara para ser votado, e olha, seus vereadores, é questão de urgência, pois o Tribunal de Contas vem cobrando de nós que nós deveríamos ter elaborado esse plano e aprovado no ano de 2017. E depende muito do desenvolvimento, pois as políticas públicas dependem desse plano. Então, eu peço, senhores vereadores, para que nós, não é só eu, acho que devem fazer quanto antes, todos os vereadores acho que deve ser votado, e até, inclusive, o Tribunal de Contas nos cobra todo ano. Então, nós só tem outros detalhes simples que não tem nada a ver, que é questão de melhorar a prestação de contas, mas isso aí o Tribunal de Contas não leva muito em conta. Então, nós temos que parabenizar o prefeito Eliseu e toda a sua equipe, porque não é só ele é administrador, gestor, mas a equipe toda que faz funcionar, né? E, então, como o Tribunal de Contas indicou que seja aprovada o projeto, a prestação de contas, eu também tenho certeza que meu voto será a favor e peço que todos nós votamos a favor da aprovação das contas do prefeito Eliseu Nibac no ano de 2018. Seria isso aí, senhor presidente, um tópicozinho que o tribunal nos alerta. Então, só continue discussão, a parecer favorável da comissão com relação às contas do prefeito municipal Eliseu Nibac 2018. Tá? Continue a discussão. Está em votação. Vereadores e vereadoras que concordam, pensam como estão. Foi aprovado, encaminha para a próxima sessão, para a última votação, última discussão e votação. Então, antes de passar a palavra aos senhores vereadores, como é de praxe, eu também quero fazer alguns comentários. Eu gostaria de, em forma de indicação, e já pedir para essa comissão, que vai até a prefeitura, liderada pelo vereador Paulo Kowalski, que é o líder do prefeito, também, se todos puderem assinar, é uma indicação para que os nossos CRAS, os nossos CRES, Central de Cidadania, possam auxiliar algumas pessoas, aquelas mais humildes que não têm condições de se cadastrar no governo federal, nessa questão de ser recebimento dessa verba
de ajuda nesse momento da pandemia. A gente tem visto aí muitas pessoas que não têm a condição, não tem um computador, não tem nem um celular para se inscrever. Eu acho que nós poderíamos, de uma forma ou de outra, ajudar essas pessoas. Nós temos os CRAS, os CREAS, a Central da Cidadania, que o prefeito pode destinar um funcionário em cada um desses locais para atender essas pessoas, sem aglomeração, quem sabe marcando os horários com elas, ou sei lá, uma forma de que ache para atender. Eu vejo vários municípios fazendo isso e tem dado certo. Eu acho que nós podemos dar nossa contribuição. Eu até tinha ideia de nós abrirmos aqui na Câmara um funcionário para fazer isso, mas o problema é que daí vai dar o congestionamento, porque daí outras pessoas vão querer vir aqui também, achando que nós estamos atendendo. Então, eu acho que o lugar certo seria lá no bairro deles, que é onde está mais perto da população, não precisa vir até o centro. Então, em forma de indicação, vou pedir para a Gilmara também já pôr no papel essa indicação, e se os vereadores quiserem assinar, cada um, e a vereadora junto, eu até acho que seria bem bacana, seria uma sugestão da Câmara Municipal de Porto União. Eu saber se os vereadores aceitam assinar junto, mas eu vejo que isso é justo, lá no bairro Biciquim, lá nos conjuntos, enfim, em Santa Rosa, aonde a população mais humilde está morando, que possa ser atendida e essa dificuldade seja sanada e eles possam receber essa verba, que é do direito deles, sendo que o governo federal está colaborando. Então, vejo que os vereadores, se querem assinar, se concordam, só fazer positivo, que daí eu mando fazer positivo. Palavra, Sandro. Pois não, vereador Paulo. Inclusive, bem oportuna a sua ideia, porque está existindo muitas pessoas se dedicando ou se expondo a querer ajudar e está vendo muito desvio, está vendo muita malandragem. Então, seria ideal mesmo ser uma pessoa indicada pelo município, uma pessoa que está a par do assunto, porque a nível de Brasil estão se aproveitando. Infelizmente, o ser humano, né? Ele se aproveita da desgraça dos outros e nós aí temos funcionários capacitados, funcionários do Paço Municipal e que têm toda essa competência e essa condição de ajudar. Só precisa o prefeito se organizar, né, com esse pessoal. Então, eu vou pedir para que, quando essa comissão for, eu entrego aí qual é o vereador que está aqui, que vai junto, o vereador Carlos está aqui na Câmara, na sua sala, né? Tá, então, vereador Carlos, o senhor fica encarregado de pegar essas indicações e levar junto para que o Christian e o vereador Paulo se encontrem na prefeitura. Tá, então, seria esse o meu assunto. Eu vou passar agora de antemão a palavra aos vereadores. Hoje eu vou começar de trás para frente, para mudar um pouco, né? Primeiramente, o vereador Fernando tem algo a discutir, a falar, fique à vontade. Boa tarde, senhores vereadores, senhora vereadora, público que nos assiste em casa. Não, eu vou só comentar rapidamente sobre as duas indicações, Sandro. Essa última sua aí, realmente, eu também tenho essa linha de raciocínio. Se for para alguém doar alguma coisa, ser feita algum tipo de doação, então que doe num CRAS, né? E a prefeitura que administre isso aí de bairro por bairro. Porque não adianta você, de repente, fazer uma doação para uma associação, para um outro lugar que você não sabe se vai ter um destino certo. Então, só concordo com a sua indicação, presidente, se for para doar alguma coisa dentro de um CRAS, e a prefeitura organizar isso aí para os bairros. Então, eu apoio essa indicação sua. E a indicação que a gente tornou coletiva a respeito do IPTU, também. Só que nem o vereador Carlos também já comentou, vence dia 15, né? Tem que ser uma coisa rápida, que pelo menos o prefeito consiga prorrogar isso para mais 60 dias, para dar uma mão para a população. Então, seria isso aí. Uma boa tarde a todos. Agradeço, Fernando, só dizer que essa indicação também vai ser coletiva, essa que eu fiz. Mas daí fica o seu nome, depois, posteriormente, o senhor não está aqui, sua casa, né? Sim. E agradeço por o senhor compreender. Aqueles vereadores que quiserem vir assinar, a gente vai dar aí uns 20 minutos, meia hora. O vereador Carlos vai aguardar aqui na Câmara, mas de vir de um a um, assina e se assim achar necessário. Vereador Neylor? Está com a palavra. Boa tarde a todos aí, vereadora Salene, novos vereadores. Nossa, eu concordo com tudo, né? A questão do IPTU, por mais que seja dia 15, né?
deu dia 15, a partir do dia 15 prorroga-se quem pagou. Porque pode, que não puder, vai aproveitar a prorrogação, né? E da questão também, Sandro, do cadastramento desses R$600 ali, eu também já me propus até em redes sociais aí, a fazer esse serviço para algumas pessoas que realmente não disponibilizam de meios eletrônicos, né? Até a questão da regularização do CPF, né? Junto ao Tribunal Eleitoral, algumas coisas assim. Algumas pessoas têm me procurado e tenho feito, mas de forma acertada seria muito melhor, né? E proveitoso que tivéssemos alguém nos CRAS aí, usar até um sistema de saúde já está meio complicado, né? Mas algumas escolas onde não existe o CRAS, onde não tem outro, mas que tivesse alguém que fizesse esse serviço para a população, aí seria muito bom. Seria isso aí hoje, Santo. Muito obrigado. Até mais. Valeu, vereador Nelor. Agradeço as colocações. Fica aberta a palavra ao vereador Jacir Bart. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, vereadora, os internautas que nos assistem na tarde de hoje. Eu teria somente alguns comentários, senhor presidente. Aí, pode falar, Jacir. Em relação às obras que vêm acontecendo no município de União, mesmo com a gravidade de saúde que nós estamos enfrentando, temos visto algumas obras acontecendo no município de União. Uma delas é em São Miguel da Serra, onde a terraplainagem está sendo feita pelo município para a colocação e instalação da torre de telefonia móvel daquele querido distrito de São Miguel da Serra. Nós vemos isso com muitos bons olhos e com muita alegria também, senhor presidente, uma vez que a comunidade vem reivindicando isso há muitos anos, né? E graças ao apoio dessa Casa de Leis também, que sempre esteve junto, cobrando, reivindicando, né? E também senhor presidente, da obra que está acontecendo aí no Porto da Roça, onde o vereador Carlos, o vereador Paulo se manifestaram por várias vezes, reivindicaram, e graças a Deus essa obra iniciou-se. E vamos ficar no aguardo aí que realmente resolva aquele problema aí no bairro Santa Rosa quanto aos alagamentos. Mas me deixa muito feliz e muito alegre, mesmo em tempo de dificuldade, o município não está parado. O prefeito tem mostrado trabalho e continuação de trabalho. De parabéns também ao setor de obras, que também tem mostrado aí diariamente os serviços necessários que são feitos. Seria só isso, senhor presidente, que eu não podia deixar de passar em branco, porque é uma coisa boa que vem acontecendo também no município, não só coisa ruim, coisas boas. E quanto às indicações, os requerimentos pedidos pelo senhor presidente, estou de acordo com todos eles, dizer que é assim que funciona e é o que essa Casa de Lei pode prestar de melhor para a nossa população num momento tão difícil como este. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Eu que agradeço, vereador Jacir. E realmente eu lembro bem quando a gente viajou para Brasília, com o vereador Luiz Alberto Pasqualin, com o vereador Gildo, onde nós estivemos várias vezes lá brigando na TIM com relação a essa antena do Miguel da Serra. E é um presente para a população, uma assistência do prefeito municipal. E está de parabéns toda a Câmara e também o prefeito municipal. Vários vereadores estiveram lá, inclusive o Vossa Excelência também teve, né, Jacir Bart. Passo a palavra ao vereador Christian Martins. Senhor presidente, eu gostaria só então de como, vou dizer indicação, mas já que está esse documento assinado de forma coletiva, de repente podemos anexar aí a ideia do uso de máscaras pela população, nas empresas, no comércio, e fazer uma norma aqui no município. Ficou bem claro agora que o governador do estado também está liberando várias atividades e deu a condição de cada município para que se adeque à sua realidade. Nós vemos um problema muito forte na região litorânea, Florianópolis, São José. Nós estamos aqui numa situação ainda confortável, embora o risco iminente. De repente, é a hora de se proteger. As pessoas vão voltando, a exemplo do que o vereador Hélio Weber se pronunciou, as suas atividades mais seguras. Senão, uns usam, outros não usam. Eu fui nos bancos hoje, é uma loucura. Tem gente que usa, a maioria não usa. As pessoas ainda ficam se aglomerando, tem que regrar isso aí. Acho que daí se regra por um decreto municipal. O prefeito, né, edita um decreto, divulga bem e a população começa... Eu sei que às vezes parece que é um pouco difícil, arbitrário, mas não é.
é segurança, é saúde. Eu deixo aqui essa ideia, já que nós vamos lá conversar esse assunto aí da parte econômica, já, de repente, levamos juntos. Seria isso. E outra coisa, senhor presidente, como já o tempo está passando, tem gente com situação mais vulnerável, pessoas mais humildes, que já estão numa situação caótica, já tem famílias passando fome aqui no município, viu? Eu me deparei ontem com uma situação bem constrangedora, a gente sempre acorda, ajuda, é do nosso jeito, o cidadão aqui é muito humanizado, todo mundo ajuda, só que eu acho que a Central de Cidadania precisa, agora, de frente a esse problema, criar uma estrutura lá para distribuição de cestas básicas, verificar as famílias, levar, fazer a entrega, que não é difícil de fazer, porque tem gente já numa situação complicada. É lamentável, é triste isso. Mas claro que todos têm que fazer a sua parte, o município vai ter que socorrer aí, infelizmente, algumas famílias de baixíssima renda, algumas pessoas que já estão desempregadas em função dessa pandemia. Eu deixo essa preocupação aqui, porque é o nosso papel, sim, e ontem eu fiz isso em loco, em todas as restrições aí de saúde, mas eu fiquei muito triste. A gente ajuda, mas a gente vai ajudar até onde o nosso bolso nos cabe. Isso cada um vai fazer. Eu acho que o poder público vai ter que tomar uma medida protetiva de ajudar essas famílias, que tem muitas crianças aí, já algumas delas passando fome, infelizmente. É isso, presidente. Vereador Cristian, só para aproveitar esse teu pronunciamento com relação às máscaras, né? Que sabe se vocês conversam lá com o prefeito, daqui a pouco criamos até um projetinho de lei ou algo parecido. Ideia, né? Que tudo vem, cada conversa dá uma ideia. Quem sabe as empresas e as lojas seriam obrigadas a comprar para os seus funcionários, obrigar que eles usem, é um início. Câmara de Vereadores, nós, vereadores, a Câmara, fazer os funcionários usar. Acho que cada órgão, né? Seja órgão público ou privado, quem sabe um projeto de lei de emergência no momento, ou algo parecido, ver o que cabe. Vamos estudar com o nosso jurídico da casa, com a prefeitura, quem sabe a prefeita manda um projeto de lei dessa natureza, ou nós mesmo fazemos por aqui, em conjunto. Mas se cada loja, os seus funcionários usar, em cada empresa, os seus funcionários usar, em cada órgão público, os seus funcionários usar, eu penso que a população vai entrar nessa ideia, vai caminhar para essa ideia. E nós não vamos ter esse problema aqui em Porto União. Já não temos ainda, graças a Deus, e de antemão já parabenizo a população de Porto União que está se cuidando, porque Porto União não tem nenhum caso, é porque a população está atenta e está se cuidando. E se nós ajudarmos a população a se cuidar melhor, provavelmente não teremos nenhum, se Deus quiser. Então, vamos estudar essa ideia. Eu quero que Vossas Excelências, quando for nessa reunião com o prefeito, abram essa conversa também com ele e vejam essa possibilidade. Com a palavra, a vereadora Salime Fará. Bom, eu concordo com todas as indicações feitas, né? Que eu acho que todas são pertinentes pelo momento que o município passa, o Estado e o Brasil passa. Então, é uma situação que realmente requer um cuidado, né? E quero parabenizar a Secretaria de Saúde, que está atuando nesse sentido, e todos os funcionários, secretários e funcionários da Secretaria de Saúde. E como a população também está conscientizada de que deve se cuidar. Acredito que todos têm essa consciência. E a questão do uso de máscara, a maioria das lojas estão, pelo menos as que eu passei hoje, estão fazendo os funcionários usarem. Agora, o resto da população, faltam máscara nessa cidade. Inclusive, faltam máscara para vender, tanto nas farmácias como em outros lugares. Então, é questão da própria população se conscientizar que nós temos que nos cuidar. É isso aí. Obrigada. Obrigada, vereadora. Também com as palavras sábias, a senhora, como médica, sabe muito mais bem do que nós o que pode causar esse problema do coronavírus. Com a palavra, vereador Hélio Miguel Weber. Bem, boa tarde, vereadores. Boa tarde às pessoas que nos acompanham pela internet. Só respondendo o vereador Sandro, nosso presidente, sobre a questão de máscaras. Por exemplo, nós aqui, eu estou falando da minha empresa, e nós fizemos uma cancela, onde entra apenas 3 pessoas, um de cada vez, certo? É o máximo que pode entrar, os outros esperam. Temos uma marca no chão para que a distância
seja respeitada de 1,5 metro. Todos os funcionários ganharam 4 máscaras, de 2 em 2 horas eles trocam, são as máscaras reaproveitadas. Eles também usam luvas, e agora, inclusive, vamos colocar acrílico, para que as pessoas se comuniquem visualmente, mas que não tenham, que evite a passagem do vírus pela distância. Então, um acrílico que faça essa proteção. Eu entendo que essas medidas são suficientes, né? E também entendo que o município deve retornar todo ele ao seu trabalho, pelo seguinte: eu ouvi hoje o deputado Maurício Scudelar, que já comentando na Rádio Colmeia, de que o governo está reavaliando a situação toda, e os municípios que não têm nenhum caso do Covid-19 poderão retornar em todas as atividades, e que poderá ser feito um decreto para restrição maior ou menor, desde que não fuja ao decreto estadual, pelo prefeito, pelo município. Então, eu entendo que para nós, que não temos nenhum caso, se o comerciante, se a nossa população, as pessoas principalmente que estão na faixa de risco, respeitarem o que está sendo solicitado pela Organização Mundial, ou pelo governo, pelo Ministério da Saúde, pelo governo do Estado, e pelo trabalho que está sendo feito maravilhosamente pela Secretaria de Saúde, eu acredito que nós podemos superar isso aí da melhor forma possível. Mas é uma questão de bom senso, nós devemos respeitar e tomar cuidado, porque é só dessa forma que nós vamos ter o controle sobre essa pandemia, né? Então, precisamos fazer esse trabalho. Máscaras, como semana passada falou o vereador Carlos, existem empresas que estão fabricando, eu posso citar nomes, a Calerrua, lá do Fernando, a Casa Bebel, enfim, e tem muitas pessoas fazendo a máscara da forma correta, com três panos, 3 tecidos, enfim. Então, a nossa população realmente são pessoas já com inovação e tecnologia, enfim, está sendo feito um trabalho fantástico, e é por isso que nós não temos nenhum caso do Covid-19. Quanto à questão da prorrogação, eu conversei de manhã com o prefeito Eliseu nessa questão também, por isso até gostaria de ir junto, pelo fato de, sobre a questão do IPTU, ele me adiantou algumas coisas, mas eu acho que é interessante nós irmos lá em uma comissão, para que ele possa explicar exatamente o que ele pensa e como que pode ser feito, porque o município também tem os seus compromissos, e também, se for para fazer todas as alterações agora, terá um custo bancário muito alto. Então, tem certas restrições, certos cuidados, que o gestor também tem que tomar cuidado para que não caia em improbidade administrativa. Mas é interessante que a gente vá lá e ouça do lado dele e seja feito esse trabalho em parceria do Executivo com o Legislativo, da melhor forma possível. Também gostaria de aproveitar o embalo do que foi comentado pelos vereadores, a questão do plano diretor. Nós, ano passado, já trabalhamos bastante, discutimos bastante essa questão do plano diretor. Estava em algumas comissões, eu estava na presidência da Comissão de Finanças, não chegou até a Comissão de Finanças, haviam algumas emendas, acredito que todas estão aprovadas. Eu acredito que esse projeto deve andar o mais rápido possível, solicito às comissões para que realmente esse projeto de andamento, que possamos aprovar isso o mais rápido possível, que chegue até a plenária para que possamos votar. É uma necessidade, muitas pessoas estão aguardando, muitos profissionais da área estão aguardando a Câmara de Vereadores se manifestar. Não podemos deixar o prazo expirar, digamos assim, ou passar por muito tempo, até porque esse projeto venceu, já devia ter sido renovado ou feito novamente em 2017, nós estamos em 2020. Vai ficar ruim para todos nós, vereadores, se não aprovarmos esse projeto logo. Vai ficar ruim para todos nós. E todos nós somos vereadores e é nós que vamos
levar a culpa pela demora, certo? Também, quanto à questão do CRAS, eu entendo e concordo plenamente com todos os vereadores que esse trabalho deve ser feito por uma entidade oficial. Discordo quando o nosso presidente solicitou, sugeriu de colocar um funcionário da Câmara. Nós não podemos fazer isso. Acho interessante até consultar o nosso jurídico, mas acredito que deve ser feito por uma entidade oficial que realmente, quem pode fazer isso através do CRAS, enfim, uma entidade que realmente represente o município, porque senão muitos vão pegar carona, e esse ano nós estamos num ano de eleição, então temos que tomar cuidado para não nos prejudicarmos e nem alguém pegar carona nesse projeto, entende? Ou nessa vantagem do momento crítico em que o município passa, para fazer disso um palanque político. Então, entendo que deve ser e tem que ser por uma entidade oficial. Também gostaria de fazer um comentário, senhor presidente, sobre a questão, também na conversa com o senhor prefeito, da questão da torre de celular que está realmente já sendo feita a terraplanagem em São Miguel da Serra. Eu sei que é uma luta da comunidade. Quando do PPA, foi a primeira solicitação da comunidade mesmo, não sendo de responsabilidade do município, mas na época os vereadores que estavam lá, o prefeito se comprometeu que não deixaria de buscar a solução para esse problema da comunidade. E agora, eu sei que a vereador Pasqualin, vereador Macilai, vereador Sandro estiveram em Brasília com o prefeito, talvez outros vereadores também, que eu não me recorde, mas, enfim, agora realmente é o projeto que está sendo resolvido e a nossa comunidade lá de São Miguel está muito contente com isso e realmente será beneficiada com isso. Então, realmente, voltando só para concluir, vamos fazer esse trabalho coletivo. É um trabalho onde todos nós temos interesse, porque é interesse da nossa sociedade, da nossa comunidade, certo? Vamos estar juntos nessa mesma batalha, junto com o Executivo, para que realmente essa pandemia não seja um problema de que a gente possa controlar isso. Obrigado a todos e uma boa semana. Eu agradeço, vereador Hélio. Eu vou fazer algumas colocações suas, mas no final eu falo para complementar senhor presidente? As nossas... Sandro. Pois não, quem falou? Eu só gostaria de interromper aqui e só reforçar aqui uma colocação do vereador Hélio, que está acontecendo o seguinte, ó, toda consulta prévia, o pedido de obra de várias áreas aí que está caindo na prefeitura, no planejamento, eles não estão nem analisando, eles estão devolvendo. A prefeitura parou, porque eles estão dizendo, espera aprovar o plano diretor, porque vem com alterações que vai beneficiar. Engessou o município. O plano diretor, ele já foi debatido em todos os segmentos da sociedade, tudo que tinha que ser feito com as emendas, depois o vereador Hélio promoveu reunião com os arquitetos e engenheiros novamente conosco. Então, eu acho que discussão não cabe mais. O que eu gostaria de pedir é amarrar um regime de urgência especial nessas matérias, o presidente, e deliberar já para ontem, porque o município parou, engessou. Então, vamos fazer a nossa parte, amarrar um regime de urgência especial e vamos aprovar essa matéria aí já nas próximas sessões. Seria isso. Senhor presidente, se me permite? Pois não. Quando o vereador Cristi falou sobre o ano passado, nós nos reunimos com a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, foi inclusive numa reunião que teve, no mesmo dia, tinha uma reunião em São Miguel da Serra com o prefeito, onde a maioria dos vereadores estavam lá, e eu participei, representei a Câmara aqui na Associação dos Engenheiros. E naquele dia estava presente os técnicos da prefeitura, certo? Todos os problemas que haviam, as dúvidas foram sanados e foi feita algumas correções pelo que estava no escopo do projeto. Teve 2 emendas, 3 emendas. Eu entendo o seguinte, concordo com o vereador Cristi que nós temos que dar celeridade a este projeto para que a gente não ingesse ainda mais o município. Seria isso, presidente. Viu, vereador, então, eu ia deixar para falar depois sobre isso, mas tendo em vista a importância, gostaria do vereador Hélio escutasse com atenção. Eu
mais do que tudo, estou preocupado com esse projeto. Ele já está na pauta para a reunião extraordinária de amanhã, que eu vou ainda marcar depois da fala dos vereadores, no final de sessão. Amanhã será votada as emendas e segunda-feira que vem será votado o projeto, votação final. Essa é uma determinação desse presidente, extrapolou todos os prazos e quem tinha que emendar, emendou. Então, 3 emendas será votada amanhã e daí será votação final na segunda-feira que vem. Eu só pedi para conferir lá com a Gilmara, que é nossa funcionária, para ver em que pé que estão as votações, mas, se não me falha a memória, já foi votada as comissões. Só vou pedir a confirmação. Se não foi, vou fazer um requerimento verbal com a aquecimento dos vereadores para regime de bem especial. Mas, senão, daí senão, vamos trabalhar normalmente. Obrigado, vereador Hélio, pelas suas palavras. Pela ordem sobre a matéria, vereador Sandro. Matéria do quê? Do plano diretor? Não, mas isso aí depois, no final da sessão, eu vou abrir e vou falar. Para nós não perder o foco. Com a palavra, o vereador Paulo Kowalski. Eu declino a palavra, pois já falei na discussão do projeto. Exato. Então, temão, passa a palavra ao vereador Carlos Rodelei. Obrigado, vereador Sandro. Quero cumprimentar a todos os vereadores e a vereadora e as pessoas que nos acompanham também via internet. Fica um tanto que estranha essas nossas reuniões online, até porque nós, por força de lei, por causa do momento aí do coronavírus, que a gente não está podendo nos reunirmos, né, por força de lei, ou pelo decreto estadual, ou bem como as precauções que temos que ter. Mas eu queria falar sobre a questão do plano diretor, vereador Sandro, sobre a questão das emendas, para sejam bem conferidos, para ver em que etapa está, que para mim parece que já tinha sido votadas essas emendas, e nós precisamos acompanhar junto à Secretaria da Casa sobre a questão dos eixos estruturais que nós estaríamos emendando essa lei. Também, vereador Sandro, vereadoras que nos acompanham, sobre a questão das solicitações junto à Secretaria de Planejamento, eu gostaria de fazer um alerta também, que nós temos algumas solicitações e, estranhamente, você vê que como é incrível, eu tenho uma solicitação aqui que chegou para o WhatsApp para agilidade dentro da vigilância sanitária, para que eles façam a vistoria para a instalação de uma empresa na Avenida Expedicionária de Mundo Arrabar. É uma empresa no ramo de implementos agrícolas e ferragens, e de que eles estão aguardando, já para poder iniciar, que eles precisam da vistoria ou alvará de funcionamento para que isso aconteça. Então, mesmo numa época difícil dessa, mas que seja determinado o vereador Paulo, como líder do prefeito, que faça uma ligação à ANE, Paulo, e peça agilidade nessas coisas, né? É na Avenida Expedicionária do Mundo Arrabar, e eu tenho os outros dados aqui para serem colocados, para que a gente possa estar fazendo essa questão. Quero apresentar e mandar um abraço à dona Rosa, que passou na porta lá no fundo, né, Paulo? Tudo bem, dona Rosa? Deu a sessão online em casa assim mesmo, né? Então, dizer sobre a questão também, que nós temos que tomar bastante cuidado, sobre a questão do atendimento e a solicitação especial perante a Copel e perante a Sanepar, gente. Nós temos muitas pessoas que deixaram de pagar a sua luz ou por causa de falta de remuneração por causa dessa crise e que somente está tendo atendimento através do site do 0800. Eu, propriamente, tentei resolver alguma coisa pelo 0800 e, olha, gente, infelizmente, é humanamente impossível. De um 0800, eles te jogam para outro e assim sucessivamente a gente não consegue resolver nada. Eu estou com alguma documentação aqui, sobre solicitação de ligação de energia residencial do munícipe aqui de Porto União, lá no bairro Santa Rosa, e que, infelizmente, nós não temos sequer um plantão da Copel e também acredito que na Sanepar não esteja sendo atendido. Então, nós temos que ligar urgente às autoridades aí do Paraná, que seja deliberado um plantão
E que eles atendam pessoa por pessoa, exemplo da Caixa Econômica, exemplo do banco, que eles estão fazendo atendimento emergencial e que tem coisas que é de primeira necessidade, que é a questão de energia elétrica. Eu sei de famílias lá no Bairro de Santa Rosa que estão morando, estão residindo sem energia elétrica. Isso não pode acontecer. Então, nós temos que ter e cobrar das autoridades, junto à Copel, para que eles façam um plantão para que possam atender essas demandas dentro do município de União da Vitória e talvez no atendimento aqui em Porto União. Até porque eles são prestadores de serviço essencial. Energia elétrica hoje é uma coisa essencial. Então, que nós pudéssemos estar encaminhando urgente, senhor presidente, essas solicitações junto à Copel e junto à Sanepar. Solicitação também, vereador Sandro, é sobre a questão que eu quero colocar aqui, que eu estarei fazendo um encaminhamento ao presidente do Conselho Tutelar, para que seja dada oportunidade que eles tomem conhecimento, mais uma vez, para que não dê problemas dessas questões, sobre as questões do sobreaviso e também do uso do veículo. E como Vossa Excelência já falou aqui antes de liberar as sessões ao vivo, de que aquelas questões legais que a promotoria teria colocado, mas que se dê tempo e que seja entendido pelos senhores vereadores dos direitos dos conselheiros tutelares, que a promotoria deixou aberto para uma decisão de todos e que sejam colocados e dada uma atenção pelos senhores vereadores, principalmente no uso do veículo e no sobreaviso da questão dos conselheiros tutelares. Essa questão agora que nós estaremos, de que eu deliberei na semana retrasada e reforçada pelo vereador Christian hoje, sobre a solicitação da prorrogação do pagamento à vista do IPTU, bem como do ISS e também dos alvarás de funcionamento dos estabelecimentos. É o momento que a população precisa, o microempreendedor individual, a microempresa, os empresários, que nós precisamos dar e estender as mãos. Nós sabemos que é um momento de dificuldade para o município, mas que nós temos que dar exemplo de outros municípios, sejam eles também no âmbito estadual e federal, que estão fazendo alguma coisa dessa forma, que a gente possa estender e beneficiar, no mínimo aí, por 60 dias, o pagamento à vista do IPTU, e bem como a renovação dos alvarás e o recolhimento dos ISS. Então, nós, dando essa contrapartida à população num momento difícil desse, pela parada que teve por decreto estadual, que a gente possa estar auxiliando cada vez mais a nossa população. Eu agradeço e gostaria de colocar essa discussão nas solicitações, senhor. As solicitações do vereador Carlos se encontram em discussão. Está em votação. Vereadores e vereadora que concordam, permaneçam como estão. Foi aprovado e será encaminhado, senhor vereador. De antemão, passo a palavra ao vereador Gildo Macelai, se achar necessário. Presidente. Abdico da palavra. Então, obrigado, vereador Gildo. Então, passa a palavra ao vereador Luiz Alberto Pasqualin. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, senhora vereadora. Quero cumprimentar a todos que nos acompanham pela internet. Para não ser repetitivo, senhor presidente, já que todos estão no mesmo barco, a questão das máscaras em nossa cidade, tem a impressão que o comércio não possui para atender essa demanda tão grande. Mas temos que nos precaver, temos que ir para o isolamento social. É dessa forma que nós vamos eliminar esse vírus. E acompanhando hoje a TV, dito até pelo próprio ministro da Saúde, Mandetta, que o pico ainda está por vir, maio e junho. Então, a preocupação é cada vez maior de todos nós. E digo isso, senhor presidente, porque quero falar aqui em nome do prefeito Eliseu, de toda a equipe que dá estrutura à saúde pública, através do secretário Marivaldo Reis, da diretora Andréia, de todos os médicos, enfermeiros, os técnicos que estão realizando um trabalho primordial até na questão da vacina, que vão atender aqueles que de maior necessidade em casa, para evitar aglomerações.
Então, eu deixo aqui registrado também, em nome dessa casa, os meus cumprimentos ao prefeito e toda a equipe de saúde, porque vem fazendo um trabalho extraordinário. E, como bem disse o vereador Crício, nós temos que se precaver, né? Medida protetiva é eficiente, é eficaz para esse momento. O isolamento social, cabe a nós ser responsáveis. Temos que trabalhar, sim. Não podemos só olhar por um lado, temos que olhar por todos os lados. Então, está de parabéns até a Câmara de Vereadores, que está fazendo um trabalho essencial diante de duras críticas, mas, enfim, estamos fazendo o melhor. É isso que eu tinha a dizer, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Eu agradeço as palavras do vereador Luiz Alberto Pasqualin e também quero parabenizar, né, a Secretaria de Saúde, toda a sua equipe, enfim, todos os funcionários, aqueles que estão lá da linha de frente, e a população de Portunhão, principalmente, que entendeu essa situação e se resguardou de fato e de direito. E isso foi imprescindível para que nós não tivéssemos nenhum caso até hoje. E Deus queira que não tenhamos nenhum, que será um grande presente divino para a nossa população. Eu quero aqui estender os meus cumprimentos aos enfermeiros, principalmente, que são aqueles que realmente estão lá na linha de frente, os médicos e demais funcionários da nossa rede municipal de saúde, e também, claro, do Hospital São Brás, que é o hospital do nosso município. Eu acho que a população está entendendo. Eu vejo que nós temos aí 3 fabricantes, segundo o Hélio Weber nos comunicou para pouco, de máscara em nosso município. Daqui a pouco, gradativamente, dá para todo mundo usar. No começo era estranho, hoje eu saí na rua um pouquinho para dar uma olhada ali embaixo. No apartamento tinha várias pessoas passando com máscara. Então já está normal, as pessoas já estão se acostumando e aprendendo a conviver com eles. Eu, antes de encerrar a sessão, eu queria convocar para uma sessão extraordinária amanhã, às 10 horas, todos os senhores vereadores, a senhora vereadora. Quero só ver com os senhores vereadores se 10 horas é um horário aplausível para todos. Aqui não tem nada de mandar, ninguém é chefe, que todo mundo é parceiro, é amigo. Então, a ideia que eu dava para nós fazermos amanhã às 10 horas, uma sessão extraordinária, com a pauta do projeto 018-2020, que adentrou hoje na casa, e também com o projeto das emendas aditivas ao plano diretor e ao Código de Postura do município. Quero aqui dizer aos senhores vereadores que já foi votado na Comissão de Constituição, já foi votado várias emendas, já foram votadas e aprovadas, adentrou mais 3 emendas e serão amanhã lidas, e já existe o regime de urgência desse projeto lido. Portanto, amanhã será lida essas emendas, e eu gostaria que a Comissão de Finanças, se não deu o parecer ainda, que o presidente o desse nessa semana, para que na segunda-feira que vem, vai ser a pauta normal, não vai ser reunião específica, nós coloquemos esse projeto, tanto o Código de Postura quanto o Plano Diretor, vai ser votado o regime de urgência, votado a emenda que falta, e daí votação final do projeto, e será mandado ao prefeito municipal para sancionamento. Não tem mais o que nós segurar esse projeto, o que tinha que ser visto já foi. Quero comunicar que, junto com o vereador Gildo, vice-presidente da casa, a gente teve, num passado não muito distante, há cerca de 40 dias, uma reunião com todos os engenheiros, com donos de imobiliária, com os arquitetos do município, uma reunião solicitada por eles, e nós tivemos, e eles apresentaram mais 2 ou 3 emendas. Essas emendas foram vistas pelo Paço Municipal, porque não adianta, nós não somos técnicos, não adianta nós colocar emenda que depois vai ter que ser barrada e vai ter que ser vetada, porque está fora da legislação. Então, a gente pediu para que o secretário de Planejamento, junto com o nosso engenheiro Cláudio Tigner, participasse da reunião, acompanhasse as emendas, fizesse uma análise se essas emendas são legais ou não. As emendas são legais,
tem necessidade dessas emendas, então elas serão lidas amanhã. Se algum vereador tem algo a pôr, ó, que põe até amanhã, depois não vai ter mais o que fazer, nós vamos votar esse projeto e analisar e votar sim ou não. Cabe a cada vereador. Questão do Conselho Tutelar. Amanhã será votado a Comissão de Constituição, para que o projeto, se ele é constitucional, será votado amanhã. Na próxima segunda-feira será votado a comissão, se precisará parecer, de finança. Se os vereadores algum entender que ainda cabe alguma emenda, que tem que pôr emenda, eu quero que fique à vontade, se reúnam, mas só que vamos fazer algo que não seja polêmico, que não adianta chegar lá e o prefeito ter que novamente vetar, que esse projeto está há tanto tempo na casa, foi lido, relido. Eu estive analisando a questão ali dos... agora me fugiu da cabeça o nome. O vereador Carlos podia me ajudar, ele falou agora há pouco. Sobreaviso. Questão do sobreaviso. A gente conversou com a promotoria e lá funciona assim. Se for chamado, é compensado com aquelas horas. Se chamar meia hora, o que está no projeto é isso. Se o conselheiro, no seu sobreaviso, for chamado meia hora de trabalho, ele será liberado naquele período da manhã. Se for chamado 1 hora, tem que trabalhar 2 horas, e tem o ponto lá, ele mesmo faz o ponto dele e é conferido. O conselheiro foi chamado, não vai trabalhar no período da manhã. Eu acho que é justo. Mas se algum vereador acha que cabe mais alguma emenda, a questão do carro, essa eu não analisei, teria que analisar. Teriam que analisar aí as comissões e ver realmente se o presidente não consegue acompanhar tudo. Mas a questão do veículo. Então, esses são esses dois assuntos que estão ainda a ver. Mas nós vamos dar um encaminhamento normal. Não vou colocar regime de urgência nesse projeto em votação. Não adianta entrar que eu não vou pôr, porque deixa que ele vá normal. São 4 sessões, se não tiver emenda, mais uma sessão. Então, aí 30 dias, 40 dias será votado. A promotoria me pediu informações, eu estou dando andamento e vou mandar informação a eles que esse projeto está sendo votado na casa dentro da limitação e na normalidade. Votação, primeiramente, de Constituição, depois de finanças, de primeira votação, caso haja emenda, vota as emendas, e primeira e segunda votação. Gostaria da compreensão dos senhores vereadores e da senhora vereadora. É um projeto importante e tem que ter delimitações para isso. Nós temos que fazer com que ele vire realmente lei. E até hoje não é lei porque nós não votamos ele. Então, eu não sou ditador de nada, eu apenas sou presidente dessa casa e sou mediador. Se os vereadores acham que cabe emenda, mas façam em conjunto algo, converse, né? Seja por telefone, seja por WhatsApp. Hoje é tão fácil a informação, mas para que não fique uma coisa muito ampla e o prefeito não possa sancionar, e daí vai voltar tudo estaca zero, como era, e tudo irregular. Porque hoje, vamos falar a verdade, hoje, do jeito que está irregular, porque não passou nessa casa, essa casa não votou o projeto dos conselheiros. Então, acho que está mais ou menos dentro da conformidade. Só pergunto, senhores vereadores, com relação ao horário da sessão, se pode ser às 10 horas da manhã. E se tem algo a discutir mais, pois não, vereador Hélio? É uma questão de ordem. Há possibilidade de ser encaminhado via e-mail essas emendas para que a gente tome conhecimento dessas emendas, essas que estão adentrando agora. Outra coisa que eu acho que nas emendas, eu acredito que devem ter feito isso, solicitar a participação ou a consulta prévia do Departamento de Planejamento, da Secretaria de Planejamento da Prefeitura, porque daí eles têm um conhecimento amplo já do que pode e o que não pode, então serve como sugestão. E também, eu estou agora conversando com o Flávio. O Flávio é o diretor, é o gerente da Copel aqui de Porto União da Vitória, e inclusive eu passei para o Juliano, ele vai solicitar a Vossa Excelência para colocar no site da Câmara todos os endereços para que a pessoa possa entrar em contato. Na verdade, ele diz o seguinte, que eles não podem abrir porque tem uma portaria, ele inclusive está aqui, publicado dia 3, inclusive, dia 3 de 2020, dia 3 de 5,
4, né? Não estão fechados para atendimento. É uma portaria estadual, né? E eles deixaram vários sites. Inclusive, eu fiz um comentário de que está impossível fazer o atendimento. Talvez a gente possa orientar a população, já em resposta que o vereador Carlos está solicitando para antecipar, não querendo me meter no pedido do vereador Carlos, porque eu também estou tendo essa dificuldade, porque diariamente tenho que trabalhar com a Copel, e o único caminho que eu tenho são esses endereços via internet. Então, realmente está muito difícil. Quem tem dificuldade de trabalhar com isso, realmente não vai conseguir, né? Então, obrigado, presidente. Para mim, às 10 horas da manhã não tem problema nenhum. Desculpe. Eu agradeço as palavras do Hélio Weber. Tá, podemos fazer nesse horário, então? Tudo combinado? Então, tá bom. Então, fico aqui meus agradecimentos aos senhores vereadores, à senhora vereadora, aos amigos internautas que nos assistem na tarde de hoje e também aos funcionários da casa que estão fazendo um belo trabalho para nos ajudarmos e nos auxiliar nas transmissões das sessões online, cada vereador em sua sala, em sua residência, na sua empresa. Parabenizo a todos e deixo aqui convocado uma sessão extraordinária para amanhã, às 10 horas da manhã, com a pauta já determinada por esse presidente, e dou por encerrada a 8ª sessão extraordinária de 2020. Obrigado a todos.